Alguns anos atrás, faz talvez aí mais de 20 anos atrás, aqueles desenhos que criança gosta, eu gostava de desenho chamado Jaspion. Sei quantos assistiram. Eu chegava da escola todo dia assistir o Jaspion. E eram aqueles desenhos japoneses, eles tinham os do bem e os do mal, e eles se encontravam e se enfrentavam, cheio de lutas, cheio daquelas coisas características daqueles desenhos. E normalmente o poder deles era simbolizado por raios e por cores. As cores do bem tinham a sua característica própria e as cores do mal as suas características próprias. E normalmente os raios e as armas que eles tinham simbolizando o seu poder. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque hoje à noite nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e isso indica uma vida cheia do poder de Deus. O que nós estamos querendo dizer com uma vida cheia do poder de Deus? Será que tem algo a ver com essa ideia que os desenhos transmitiam? Você acredita? Tem pessoas que pensam que sim. Tem pessoas que pensam que que vão levantar a mão e vão fazer algo dessa natureza. É como se saísse algum tipo de raio, algum tipo de força, algum tipo de energia. Algo que nós precisamos entender é que o poder dito para nós nas Escrituras realmente não tem nada a ver com isso. Não é sair um raio da mão, não é sair um raio azul ou um raio vermelho ou coisas desse tipo. Não são correntes eletromagnéticas passando pelo nosso corpo, não necessariamente isso. Algumas pessoas pensam que é isso. Algumas pessoas pensam que uma vida cheia do Espírito é você falar algo e acontecer um terremoto, é você proferir uma palavra ou proferir uma frase e as coisas acontecerem por causa daquilo que você acabou de falar, ou por causa da maneira, por causa do modo como você acabou de falar. Mas, queridos, uma vida cheia do Espírito não necessariamente é isso. Como podemos ser cheios do Espírito, viver uma vida no poder de Deus? É o que nós vamos considerar hoje à noite. Em primeiro lugar, nós vamos entender que é ter uma vida controlada pelo Espírito. O que é uma vida cheia do Espírito? O que é uma vida marcada, caracterizada pelo poder do Espírito? É uma vida controlada pelo Espírito. O texto que nós acabamos de ler nos diz o seguinte, nesse verso 18, Paulo nos diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo já vem falando da vida cristã, da transformação, da graça de Deus, da nova roupagem, dos filhos da luz, como é que eles vivem, o que é que eles rejeitam, como é que eles se portam. Nesse momento Paulo fala de uma vida cheia do Espírito, mas antes de necessariamente ele falar de uma vida cheia do Espírito, ele pega e diz o seguinte: não se embriaguem com vinho. Por que Paulo diz isso? Parece, irmãos, que mais do que uma vez as Escrituras elas nos dizem ou fazem essa comparação de uma pessoa embriagada com uma pessoa cheia do Espírito Santo. E parece que há alguma relação. Nós vamos tentar entender que relação é essa. Só lembrar para você, lá em Atos, capítulo 2, é dito que ao cumprir-se, ao chegar o dia de Pentecoste, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar, e veio como um som, como de um vento impetuoso, desceu sobre eles, apareceram algo como línguas de fogo, pousaram sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. E aquilo que aconteceu, o som, o barulho,
aquilo que estava acontecendo de forma diferente atraiu muitas pessoas, e uma das coisas que as pessoas disseram: esses homens, eles estão bêbados. O pensamento deles, a ideia deles, a interpretação deles é que aqueles homens estavam bêbados. Pedro diz: não, a interpretação de vocês está errada. Agora que são 9 horas da manhã, está cedo ainda. Esses homens não estão bêbados. Mas o que acontece é que Pedro vai passar a explicar o que aconteceu naquele momento e prega o primeiro sermão, e ali quase 3.000 pessoas chegam-se a Cristo. Aqui Paulo está dizendo: não se embriaguem com vinho. Irmãos, alguém embriagado com vinho é alguém controlado pelo vinho. Não sei se você conhece alguém que bebe até ficar embriagado. Antes de conhecer a Cristo, eu fiz isso muitas vezes. Conheço muitas pessoas, conheci e conheço muitas pessoas embriagadas. O que acontece com uma pessoa embriagada? Tudo nela muda. Uma pessoa embriagada, a sua voz muda, a língua parece que fica pesada. Se uma pessoa estiver bêbada, você conhece logo. Meu pai, até hoje, ele não é convertido, e uma das coisas que ele fez, ele bebeu muito. Hoje ainda bebe menos, mas bebeu muito. Quando ele bebia, rapidinho eu conhecia. A voz dele estava diferente, a língua estava pesada, as palavras quase que não se consegue falar. Outra coisa que acontece, a maneira da pessoa andar, ela já não tem passos firmes, ela já não anda do mesmo modo. Por quê? Porque o álcool está controlando a pessoa. Outros têm uma transformação enorme no seu humor. Tem gente que fica muito alegre depois que bebe. Nossa, é muito sério, mas depois que bebe, fica aquela pessoa muito alegre. Outros já ficam briguentos, chorosos, e daí por diante. O fato é que a embriaguez, ela muda uma pessoa. Ela faz com que a pessoa venha falar, agir, ser de acordo com aquilo que a domina. Então ela passa a apresentar algo bem diferente, porque ela está controlada pelo vinho, ela está controlada pelo álcool. Aqui acontece algo que Paulo vai nos dizer, e nós precisamos aprender: não fiquem embriagados com o vinho, nos diz o texto. Mas, aliás, e antes de falar do mais, ele diz: porque o vinho, ele leva, a embriaguez leva à libertinagem. Então uma pessoa bêbada, ela vai fazer coisas erradas. Uma pessoa bêbada, ela vai se tornar também uma pessoa promíscua, uma pessoa indecente. Ela vai fazer coisas que normalmente ela não faria. Ela vai ser levada, as consequências virão a essa pessoa. A força da figura aqui, queridos, é realmente forte. Uma pessoa controlada pelo álcool, pelo vinho, ela vai ser uma pessoa diferente. Uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ela deve ser uma pessoa diferente. Ela tem que ter as suas atitudes, elas devem ser diferentes. As suas palavras devem ser diferentes. O seu humor deve ser diferente. E as consequências daquilo que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa devem ser diferentes. Uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ela não vai falar qualquer bobagem. Ela não vai ter a boca cheia de palavrões. Ela não vai falar bobagens, pelo menos ela não deve. Não é mais uma marca, vai ser transmitido. Na verdade, pessoas salvas, que insistem em falar o que não devia, elas estão demonstrando algo. Ela pode até ser salva, mas não é controlada pelo Espírito Santo. Alguém controlado pelo Espírito Santo, isso é automático. Você não precisa chegar para o bêbado e dizer: ô fulano, muda a voz. É automático, muda. Se ele quiser esconder, ele não consegue. Fulano, se levanta, anda, dá uns passos. Ele não vai conseguir. Ele vai fazer a coisa meio trópico. Então, alguém controlado pelo Espírito Santo vai aparecer.
as escolhas dessa pessoa, as palavras dessa pessoa, o andar, o agir dessa pessoa, o humor dessa pessoa. Talvez você, antes de conhecer a Cristo, era alguém controlado pela ira, pela raiva, pela tristeza, pela melancolia. Cristo vem para mudar o nosso humor, até porque a Escritura diz que Ele é a nossa paz e a nossa alegria. Se isso é verdadeiro, se nós somos controlados pelo Espírito Santo, é certo que Ele vai transformar as nossas vidas. Agora, irmãos, o nosso texto tem um mas. Está escrito: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em algumas versões dizem: mas enchei-vos do Espírito. Uma melhor tradução é: deixem-se encher. É um passivo, é algo que nós permitimos que aconteça conosco. Então, deixem-se encher. Como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Nós vamos pensar em 3 aspectos. Em primeiro lugar, não entristecendo o Espírito. Paulo já nos disse nessa carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós já entendemos que Efésios 4,30, quando ele diz não entristeçam ao Espírito, não se entreguem ao pecado. Deus tendo agido na vida de vocês, não deixem que o pecado domine, não deixem que o pecado mais uma vez escravize vocês, não se entreguem aos desejos pecaminosos, vençam aquilo que o pecado quer fazer em vocês e com vocês. Não entristeçam o Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito requer vencer o pecado. Em segundo lugar, uma vida cheia do Espírito significa deixar o Espírito agir em nós. Mais uma vez, o nosso texto aqui, esse verbo está na voz passiva. A voz passiva significa que nós permitimos que algo aconteça. Na voz ativa é dito o seguinte: ele chutou a cadeira, ele fez algo. Na voz passiva, ele deixou a cadeira cair sobre ele. Não é que ele derrubou a cadeira, mas ele deixou, ele permitiu que a cadeira caísse sobre ele. Na voz reflexiva, ele tacou a cadeira em si, ele praticou e sofreu a ação. Aqui na voz passiva, o texto está dizendo: deixem-se encher. Isso indica, irmãos, que o Espírito Santo ele já está agindo na vida dos salvos. O Espírito Santo ele já está operando, ele já está fazendo aquilo que é próprio do Espírito. Eu e você, de certo modo, interrompemos quando nós permitimos que o pecado venha atrapalhar a obra do Espírito. Mas quando eu e você não nos entregamos para o pecado, quando eu e você rejeitamos as propostas pecaminosas, nós estamos dizendo: Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida, continue agindo na minha vida, continue me transformando, continue promovendo a tua vida em mim. É isso que nós estamos dizendo, é isso que nós estamos fazendo quando nós permitimos que o Espírito continue agindo. Agora, um terceiro aspecto, irmãos: ser cheios do Espírito é ser cheio da palavra. Como assim? Efésios e Colossenses, elas são chamadas de cartas irmãs. Elas são chamadas porque elas têm várias passagens bem parecidas, muito parecidas, quase iguais. Por isso são chamadas pelos estudiosos de cartas irmãs. E essa passagem em Colossenses, a passagem paralela ou a passagem praticamente idêntica, olha só o que diz. Vire aí 4 páginas na sua Bíblia, chegue em Colossenses capítulo 3, no verso 16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria
e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Voltemos para Efésios 5. Olha a similaridade entre Efésios 5 e Colossenses 3. Voltando lá para Efésios 5, o verso 18. Mais uma vez, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As passagens são praticamente idênticas. Uma diferença que é marcante é que, enquanto aqui em Efésios nos diz o texto que devemos deixar para que o Espírito nos enche, mas deixem-se encher pelo Espírito, lá diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Irmãos, a ideia que nos é transmitida é que uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia da palavra. Mas deixa eu lhe dizer o que é uma vida cheia da palavra. Irmãos, uma vida cheia da palavra, ela requer leitura das Escrituras, ela requer memorização das Escrituras e ela requer estudo das Escrituras. Uma vida cheia da palavra. Mas eu vou dizer que ainda é mais do que isso. Nós temos colocado nesses endereços virtuais, diariamente nós temos colocado textos bíblicos lidos. A pessoa já está ali na internet, fica mais fácil. Alguns que não têm o hábito, quem já tem o hábito, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, ótimo, excelente. Agora, talvez você não tenha esse hábito, ou talvez você gosta de fazer seu devocional ouvindo. Nós temos colocado o texto bíblico lá. Agora, nós reconhecemos que essa é só uma parte. Ler as Escrituras é somente uma parte. O problema, irmãos, é que muitos, mas muitos crentes mesmo, pasmem, estudos recentes estão mostrando de que de cada 10 crentes, 8 não leem a Bíblia. Você acredita num negócio desse? De cada 10, 8 não leem. E aí a gente consegue perceber a fraqueza no testemunho nesses dias. É extremamente importante ler, ouvir. Você não vai fazer nada que o seu padrão mandar corretamente se você não souber o que o seu padrão quer. Nós não vamos obedecer às leis de trânsito se nós não conhecermos as leis de trânsito. Nós não vamos cumprir obrigações, responsabilidades, nós não vamos usufruir de privilégios se nós não soubermos que eles existem, se nós não os conhecermos. Então, como que eu e você vamos praticar as Escrituras se nós não conhecemos as Escrituras? Ah, pastor, eu vou na igreja no domingo. Isso é muito pouco, querido. O salmista nos diz que aquele que é bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor todo dia. De dia e de noite ele medita na lei do Senhor. Josué estava prestes a entrar na terra prometida com toda aquela nação. O que é dito para Josué: Josué, medite na palavra do Senhor, o meu servo Moisés é morto. Medite nas Escrituras dia e noite, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Se o seu contato com as Escrituras é chegar no domingo e ouvir ou pastor ou outra pessoa pregando, eu tenho que lhe dizer que o seu contato com as Escrituras é extremamente pouco. Nós vamos encontrar no Antigo e no Novo Testamento várias exortações que nós precisamos das Escrituras todo dia.
Os tessalonicenses são chamados de mais nobres, desculpe, os bereanos são chamados de mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles examinavam as Escrituras diariamente. Além da leitura diária, é importante a memorização. Salmo 119, no verso 9: como pode o jovem guardar pura a sua conduta? Nos diz o texto que é através da palavra de Deus. No verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele medita, ele memoriza, ele guarda a palavra no coração. A palavra é alvo dos pensamentos dele. A palavra está guardada no seu consciente e no seu subconsciente. A palavra faz parte do cotidiano, estando ela aberta diante dele ou não. Leitura, memorização, meditação e também o estudo. Já que a passagem mencionada dos bereanos diz lá o texto que eles examinavam. Examinar, comparar, averiguar, olhar cuidadosamente para ver se as coisas são realmente assim. Eles estudavam, diz lá o texto, cotidianamente. Mas eu preciso dizer para você que mesmo lendo, mesmo memorizando, mesmo estudando a palavra diariamente, isso ainda não quer dizer que você é alguém cheio da palavra. Nossa, pastor, então o trem é difícil. Puxa vida, como é que pode? Se não vejamos, me diga se os fariseus não liam constantemente as Escrituras. Me diga se eles não memorizavam as Escrituras. Me digam se eles não estudavam muitas vezes. Eles chegaram diante do Senhor Jesus com questões difíceis. Queridos, o estudo das Escrituras trazem questões difíceis, questões que nos fazem parar, questões que nos fazem comparar opiniões, questões que nos fazem ver versões diferentes, questões que nos fazem ver a opinião de estudiosos diferentes, e demoramos para entender com mais clareza. Talvez algumas passagens só na eternidade nós conseguiremos entendê-la, mas Deus faz isso para instigar a nossa curiosidade, para nos atrair para mais perto dele, a fim de que nós façamos o passo mais importante: praticar a palavra. Era aí que os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e todos aqueles grupos, era aí onde eles falhavam. Era na prática da palavra. Os fariseus conheciam, os saduceus também. Eles eram a força religiosa em Israel nos dias do Senhor Jesus. Jesus chega a dizer lá em Mateus 23: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e fariseus. Eles são os mais próximos, a compreensão deles é a mais próxima, mas não imitem eles, porque eles dizem, mas eles não praticam, eles são hipócritas. Tiago vai insistir conosco: sejam não apenas ouvintes das Escrituras, Tiago 1,22, mas praticantes da palavra. Tiago diz: você não pode ser como alguém que chega diante de uma imagem curva de um espelho. É assim alguém que apenas escuta, mas você tem que ter as coisas claras. E alguém que é um servo de Deus, controlado pelo Espírito, ele pratica a palavra. E eu preciso dizer que ele pratica em todas as circunstâncias. Não é, queridos, praticar apenas naquilo que lhe é interessante. Quando a palavra está dizendo contra você, e quando a palavra está dizendo mude, e quando a palavra está dizendo deixe, e quando a palavra está dizendo não faça, e quando a palavra está dizendo não vá, e quando a palavra está dizendo sai, você quer ficar, e você quer fazer, e você quer todas as coisas ao contrário da palavra. É aí que nós vamos perceber o quanto que a palavra realmente tem autoridade nas nossas vidas. Obedecer o que agrada a você e a mim é muito fácil.
É muito fácil obedecer ao médico que diz: olha, a dieta do menino agora é só sorvete, é tudo que ele mais gosta. É muito fácil obedecer aquilo que está de acordo com o que eu acho legal, com o que eu acho interessante. Mas quando vem os desafios das Escrituras, exatamente naquilo que eu não quero, naquilo que eu não gosto, mas que é necessário, alguém cheio do Espírito cede para a palavra. Alguém cheio do Espírito cede. Ele não sufoca a voz do Espírito Santo na sua consciência. Ele não sufoca a direção de Deus, a direção que Deus está dando no seu interior. Ele não sufoca. Queridos, a boa notícia é que se eu e você fazermos isso, nós vamos ser cada vez mais cheios do Espírito. Porque nós estamos dizendo para o nosso Deus que a palavra dele, a vontade dele, a direção dele é mais importante do que os meus desejos pessoais, do que os meus planos pessoais, do que os meus desejos que são simplesmente meus desejos, minhas vontades, tantas e tantas vezes, desejos errados e uma vontade errada. Quando nós estamos dizendo isso com atitudes, dizer isso com palavra é muito fácil. Mas quando nós traduzimos isso em atitudes, nós estamos cada vez mais nos aproximando do nosso Deus, crescendo em santidade, deixando que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Então, como que eu e você podemos ser cheios do Espírito? Sendo controlados pelo Espírito, sendo controlados pela palavra. O paralelismo é muito forte. O encontro das ideias é muito forte. Ser controlado pelo Espírito é ser controlado pela palavra. A segunda maneira de nós sermos cheios do Espírito é uma vida de adoração ao Senhor. Olha só o que o texto nos diz no verso 19. Desculpe, ainda no final do verso 18, Paulo nos diz: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão pelo Espírito, parece que o Espírito Santo é o agente. Talvez essa é a melhor tradução, mas ali nós temos uma palavra muito difícil de ser traduzida no original. Literalmente seria: deixem-se encher no Espírito. Seria a tradução mais literal, mas ela ficaria estranha. A ideia de pelo Espírito é que o Espírito Santo está agindo. Das possibilidades que nós temos nesse texto, parece que essa é realmente a maneira mais apropriada diante do texto, daquilo que o seu contexto anterior vem dizendo. Uma obra do Espírito em nós, nos transformando. O Espírito como agente que transforma a vida daqueles que são salvos. Verso 19: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós, irmãos, numa vida cheia do Espírito, nós vamos falar cantando, falar com salmos, falar com hinos, falar com cânticos espirituais. Nos diz o texto: cantando e louvando de coração ao Senhor. Ao que tudo indica, irmãos, parece que o cantar vai aparecer no cotidiano, porque ele diz falando entre si. A ideia aqui não é de um grupo de pessoas reunidas em um recinto, em um lugar, cantando. Não é necessariamente isso, mas falando entre si. A adoração aparecendo no nosso cotidiano, tendo um cotidiano marcado pela palavra, adorando ao Senhor, não apenas no domingo, não apenas no lugar de adoração, não apenas no recinto de adoração, mas no nosso dia a dia, falando entre si, falando uns com os outros, falando nas nossas relações mútuas, uns com os outros, com salmos,
hinos e cânticos espirituais. Algumas pessoas pensam que essas três palavras são sinônimas. Salmos, hinos e cânticos espirituais é cantando. Já outros encontram uma distinção: o salmo é isso, o hino é isso, cânticos espirituais é isso. Mas é um pouco difícil, os estudiosos têm um pouco de dificuldade de levantar, especialmente o que significa os cânticos espirituais. Os salmos estão registrados, muitos deles. Hinos, Israel cantava não apenas os salmos, também hinos e cânticos espirituais. Tem se tornado comum nos nossos dias dizer que os cânticos espirituais são os cânticos espontâneos. Os ministérios de louvor dos nossos dias, eles têm feito muito isso. Eles estão lá na ministração, na adoração, e eles dizem que veio um cântico na hora, que isso é um cântico espiritual, espontâneo. Bem, nós não temos como claramente afirmar que é isso, e na verdade eu acho que dificilmente é isso. Talvez algo no nosso espírito, na nossa alma, pode manifestar uma adoração, não necessariamente traduzida com um cântico, uma letra, mas com uma alegria profunda, isso como um ato de adoração a Deus, pode ser. Mas esses cânticos espirituais, alguns dizem, está falando daqueles cânticos que não tem uma forma tão rígida. A música, ela tem forma, ela tem letra e ela tem a sua parte técnica. E, por exemplo, os hinos, eles são bem rígidos, 3x4, 4x4. Eles têm uma métrica bem rígida. As estrofes mudam, a letra muda, mas a música é basicamente a mesma. Isso é porque a característica dos hinos é uma métrica rígida. Já os cânticos espirituais, não tanto, ou pelo menos os cânticos que nós cantamos, pensando nos nossos dias. O texto foi escrito há 2000 anos atrás. É realmente difícil entre os estudiosos levantar o que era isso. Não tem muitas fontes falando sobre isso, e o consenso é que, ou pelo menos daquilo que eu particularmente tenho lido e visto, é que existem múltiplas maneiras de adorar, ou múltiplas músicas, salmos, cânticos mais formais, cânticos menos formais, os hinos, e além dos hinos, também os cânticos espirituais. Queridos, algo que é seguro para a gente: precisamos adorar com diversidade. Eu gosto dessa ideia, eu acho que tem amparo bíblico. No Antigo Testamento eles tinham uma adoração bem formal no templo, eles tinham uma adoração bem mais informal fora do templo. Eles tinham diversidade, diversidade nos cânticos, diversidade no formato, diversidade. Querer transformar a adoração em uma forma monopolizada, monolítica, uma única maneira de se adorar, isso parece que é meio estranho. A diversidade parece que é algo melhor. Nós precisamos aí lembrar que os cânticos espirituais, os nossos cânticos, eles precisam ter essa característica de diversidade, precisam ter essa característica de não ser algo necessariamente rígido, mas algo que nós podemos diversificar. Irmãos, é algo para nós notarmos. Paulo logo a seguir diz: louvando e cantando de coração ao Senhor. Outra característica da adoração: ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser de coração. Essa característica do cantar mostra que algo está no nosso coração, mostra que algo aconteceu conosco, que algo foi transformador em nós.
E algo aconteceu no nosso coração. Quando alguém faz algo de coração, essa pessoa não faz forçado, essa pessoa não faz empurrado, essa pessoa não precisa de muitos argumentos para convencê-la, ela faz de coração, é espontâneo. Aqui o texto nos diz que isso parece acontecer de uma forma espontânea. Nós vamos louvar a Deus. Verso 19: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito vai cantar. Literalmente é isso que Paulo está dizendo. Uma pessoa cheia do Espírito, cheia da palavra, é uma pessoa que vai ter louvor nos seus lábios, é uma pessoa que vai ter adoração nos seus lábios, é uma pessoa que vai estar consciente da presença de Deus, consciente da grandeza de Deus, consciente daquela transformação que somente o Deus Todo-Poderoso faz. E é uma pessoa que vai querer verbalizar a sua adoração, vai querer mostrar, colocar para fora a sua adoração. Uma coisa que é interessante, irmãos, é que no ministério do grupo de louvor participam mais aqueles irmãos que têm habilidades, que vão nos ajudar a adorar o Senhor. Mas todos nós podemos cantar, se aquele cantor de banheiro, não só de banheiro, né? Na hora do banho, solta a voz com toda a vontade. Na verdade, uma vida cheia do Espírito vai colocar um louvor nos nossos lábios, não apenas na igreja e não apenas na hora do banho. Nós vamos ter um louvor nos nossos lábios, nós vamos estar cantando ao Senhor. Vai ser expresso nas nossas vidas que nós adoramos ao Senhor. E, irmãos, parece que é tão natural isso acontecer quando o Espírito Santo está nos controlando. Quando nós estamos vivendo uma vida do Espírito, vai haver um cântico em nossos lábios. Uma última maneira está registrada no verso 20: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém cheio do Espírito vai ser alguém grato, vai ser alguém que vai transbordar em gratidão. Talvez você pode estar pensando: pastor, como é que a gente transborda em gratidão com tudo que a Dilma está fazendo, com tudo que essa galerinha do PT está fazendo, com a roubalheira que a gente está vendo, ouvindo? Ah, pastor, o senhor fala de ser grato porque o senhor não tem o vizinho que eu tenho, que o senhor não tem a sogra que eu tenho, que o senhor não tem os problemas de saúde que eu tenho, que o senhor não tem as dificuldades que eu tenho, e daí por diante você pode levantar a sua lista de dificuldades. Queridos, quando as Escrituras nos falam de gratidão, olha o que o texto está dizendo: dando graças constantemente. Isso quer dizer sempre, em todo tempo, em todo momento nós vamos estar dando graças a Deus Pai. Vamos fazer isso em nome de Jesus. É uma obra do Deus Trino, o enchimento do Espírito. Estamos cheios do Espírito, damos graças a Deus Pai, fazemos isso em nome de Jesus. Então é uma obra do Deus Trino em nós. Mas damos graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Não são apenas as coisas boas, não são apenas as coisas que nós mais gostamos, mas nós damos graças por todas as coisas. Alguém cheio do Espírito é alguém que vai ver motivo de gratidão, vai se relacionar com Deus, dando graças a Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor apontam para outra coisa, mesmo quando as circunstâncias ao redor mostram que as coisas estão difíceis, que não estão do modo como nós queríamos, que não estão do modo como nós desejamos. Ainda assim seremos gratos. Uma vida amargurada, uma vida recheada de reclamações, pessoas: nada presta, o governo não presta, o vizinho não presta,
nada presta. Pode até ser que seja servo do Senhor. Não me diga que é alguém cheio do Espírito. Tem nada a ver com o que o texto bíblico está dizendo. Uma vida cheia do Espírito é grata. Uma vida cheia do Espírito louva a Deus. Uma vida cheia do Espírito canta. Uma vida cheia do Espírito é grata a Deus, não apenas nas circunstâncias que lhe agradam, em todas as circunstâncias, o tempo todo. Irmãos, é muito interessante a gente ler a carta de Paulo aos Filipenses. É a carta em que mais aparece a palavra alegria. Paulo está preso injustamente. Está preso não é porque ele era bandido, não é porque ele tinha feito nada de errado, é porque era pregador do Evangelho. E Paulo está lá preso injustamente, tratado como um preso. Ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso andar com o Senhor não depende das circunstâncias, não deve depender. Eu e você devemos ser gratos a Deus em todo o tempo. Amém. Irmãos, uma vida cheia do Espírito não é uma vida saindo raios da mão. Paulo não diz isso aqui em nenhum momento. Ele diz: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Escritura nos fala de uma vida cheia do Espírito. Está muito associado nas Escrituras o Espírito Santo e o poder de Deus. Mas isso não tem nada a ver com raios, com correntes eletromagnéticas, com um terremoto. Pode até ser que Deus faça alguma coisa disso, mas não é isso que é o natural, não é isso que é o costumeiro. O costumeiro é uma vida cheia da palavra. São pessoas que leem, são pessoas que meditam, são pessoas que estudam as Escrituras, especialmente são pessoas que praticam, são pessoas que cantam entre si, que adoram a Deus cotidianamente, são pessoas insistentemente gratas, ainda que as circunstâncias queiram apontar para outra coisa. Essas pessoas continuam, permanecem gratas. Será que somos um povo cheio do Espírito? Somos controlados pelo Espírito? Somos, eu e você, pessoas que têm cântico nos lábios em todo o tempo, obra do Espírito, não é algo forçado, mas é algo que vem. Temos, eu e você, sempre um coração grato ao Senhor. Somos cheios do Espírito. Queridos, aqui nós temos uma ordem. Esse verbo, deixem-se encher do Espírito, é uma ordem. Nós devemos buscar isso. Nós devemos estar querendo isso. Nós devemos ter essas atitudes que buscam isso, que geram isso, ou que manifestam isso. Em nossos dias, nós temos muitas oportunidades de nos enchermos da palavra. Como é que você faz isso? Como é que você lida com as Escrituras? Alguns de nós somos cheios de novelas, cheios das informações do jornal, do esporte, cheios disso e daquilo, cheios do que está lá no Facebook, cheios de tantas coisas, mas não cheios da palavra. Irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa. A vida do Espírito vai ser produzida em nós. Gaste tempo com isso, permaneça nisso. Tente ter um tempo todos os dias voltado para isso. A palavra na vida, a meditação nessa palavra, a compreensão dessa palavra. Isso
isso vai trazer na nossa vida a prática dessa palavra, não sufocar aquilo que Deus está dizendo em nossas vidas, vai fazer com que cada vez mais o Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas. Aí nós encontramos o segredo de uma vida cristã mais aquecida e não fria. Aí nós encontramos o segredo de uma vida cristã vitoriosa sobre o pecado, não perdendo para o pecado vez após vez. Aí nós encontramos que a Bíblia nos diz sobre uma vida cheia do Espírito. Que eu e você obedeçamos às Escrituras e busquemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do poder do nosso Deus. Nosso Deus, te damos graças por tua palavra, ela é tão maravilhosa. Somos instruídos, ó Deus, acerca de uma vida cheia do Espírito. Pai, estatísticas dizem que o teu povo hoje gasta muito pouco tempo com a tua palavra. E, ó Deus, temos razões, muitas razões para acreditar nisso. Mas, ó Deus, te pedimos, Pai Celeste, que o Senhor coloque um brilho em nossos olhos pela tua palavra. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor gere uma profunda alegria em nós pela tua palavra. Senhor, o Senhor diz que ela é mais valiosa do que o mel. O Senhor diz que ela é mais valiosa do que o ouro e mais doce do que o mel, que ela clareia os nossos caminhos, que ela nos guarda de pecar. Ó Deus, o Senhor diz que ela traz alegria ao nosso coração. Ó Deus, quantos e quantos benefícios, Pai, a tua palavra gera em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por esse presente tão grande. Deus, a tua palavra nos ajude, Pai, a reservarmos a cada dia alguns minutos e ali ficarmos, ó Deus, com a tua palavra, ela sendo colocada em nosso coração, ela sendo internalizada. Deus, nos dê essa bênção. Deus, gera em nós, ó Deus, gera nessa geração, ó Deus, esse desejo, Pai, o desejo de voltar-se para o Senhor por meio da tua palavra. O Senhor diz que o teu Espírito vai manifestar a tua vontade, o teu poder, o teu querer entre nós. Quando isso acontece, ó Deus, quando nós ouvimos, quando nós guardamos, quando nós estudamos, especialmente quando nós praticamos. Ó Deus, não tem nada de impossível, pelo contrário, o Senhor já tem nos dado todas as coisas. Desperta em nós, Pai, coloca em nós, ó Deus, um desejo de nos voltarmos para a tua palavra e termos, ó Deus, uma vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Pai Celeste, queremos, nosso Deus, entregar essas coisas em tuas mãos e fazer essas súplicas em nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.